Então, isso está acontecendo. Também ouvi dizer que, aparentemente, o príncipe Harry, eles estavam tentando fazer a Netflix voltar atrás em algumas coisas. Você ouviu falar sobre isso também? Uma revelação devastadora abalou a família real. O rei Charles confirmou resultados de DNA que deixaram o príncipe Harry em lágrimas e a monarquia em choque. A notícia revelou uma reviravolta inesperada na história sobre a verdadeira paternidade de Harry. Mas o que exatamente o teste de DNA revelou? E como isso vai afetar o status de Harry? Junte-se a nós para expor esse resultado, o segredo que abalou os muros do palácio. Tudo começou de forma silenciosa, como um sussurro ecoando por um corredor vazio. Aos poucos, um segredo começou a vir à tona. Um que em breve abalaria a imagem tranquila do Palácio de Buckingham. Durante muitos anos, as pessoas sussurravam sobre a verdadeira paternidade do príncipe Harry. Era um assunto tratado como fofoca boba, espalhado em revistas antigas ou por pessoas querendo causar polêmica. Normalmente, todos riam e esqueciam. Mas dessa vez, foi diferente. O que sempre foi só boato agora se tornava algo real, algo que a família real não podia mais ignorar. Uma clínica real privada, conhecida por proteger segredos, cometeu um erro grave. Um documento médico confidencial escapou por acidente e foi parar nas mãos de um renomado biógrafo real. Um escritor respeitado fora dos muros do palácio, mas que a realeza sempre manteve à distância. Ao ler o conteúdo, tudo mudou. Não era apenas especulação ou sugestão vaga. O papel afirmava com todas as letras que não havia ligação genética entre o rei Charles III e o príncipe Harry. Uma afirmação que poderia abalar as fundações da monarquia britânica. A reação do público foi de confusão e descrença. Alguns descartaram como mais um boato cruel, mas outros ficaram inquietos com a possibilidade de que dessa vez fosse verdade. Diferente de outras histórias, essa vinha acompanhada de um documento concreto e perturbador. Assim que a Casa Real percebeu que o documento havia vazado, tudo mudou. O medo se espalhou pelas residências reais. Clarence House e Frogmore Cottage foram trancadas imediatamente. Oficiais de segurança recolheram celulares e convocaram conselheiros de confiança para reuniões de emergência. A imagem calma e controlada da monarquia rapidamente desapareceu. Por trás dos muros, havia apenas pânico e incerteza. Pessoas próximas afirmam que o rei Charles ficou profundamente abalado. Não era só uma questão pessoal. Era uma ameaça ao prestígio de toda a família real. A maior preocupação não era apenas o papel perdido. Era a pergunta que ele levantava. E se Harry não for realmente filho biológico de Charles? O que aconteceria com os títulos, as tradições, a linha de sucessão? A monarquia se apoia numa linhagem de sangue clara. Uma dúvida poderia destruir séculos de história. E essa não era a primeira vez que o assunto surgia. A ideia de um teste de DNA já tinha aparecido antes, como uma visita indesejada. Sempre foi ignorada, mas agora o maior medo da realeza estava de volta. Então, quando exatamente esse teste foi feito? E por que ele foi escondido? Vamos descobrir juntos. O teste escondido que nunca deveria ter existido. Segundo o Palácio de Buckingham, um teste que jamais deveria ter acontecido agora veio à tona. Durante anos, esse tema foi descartado, ridicularizado. Qualquer sussurro era abafado. Mas agora, o velho segredo voltou, e ninguém parece conseguir enterrá-lo novamente. Os editores balançavam a cabeça e descartavam a história. A ideia de um teste de DNA secreto dentro da família real parecia chocante demais, inacreditável demais. Mas aos poucos, tudo começou a mudar. Novas alegações sugeriam que o teste realmente aconteceu. E mais, que ele foi escondido de propósito. Segundo esses novos relatos, o teste não foi feito em uma clínica do palácio nem por médicos oficiais da realeza. Aconteceu discretamente no início dos anos 2000,
longe dos domínios reais e das rígidas regras da monarquia. Não foi ordenado pela rainha Elizabeth, nem fazia parte de exames de rotina. Foi realizado por alguém com poder suficiente e um motivo forte para tanto fazer o teste quanto esconder os resultados. As pessoas próximas à situação discordavam sobre o motivo do teste. Alguns achavam que fazia parte de cuidados médicos comuns. Outros acreditavam que veio de suspeitas antigas e dúvidas silenciosas. De qualquer forma, o suposto resultado revelou algo que ninguém esperava. Se o que dizem for verdade, isso significa que o príncipe Harry não compartilha o mesmo DNA do rei Charles III. A simples ideia de uma revelação dessas é difícil de imaginar, com consequências que vão muito além da família. Mesmo com os rumores se intensificando, o palácio permaneceu em total silêncio. Ninguém admitiu que o teste existia. Ninguém confirmou ou negou os resultados. Nenhuma declaração pública foi feita. Era como se tudo tivesse evaporado no ar, deixando apenas silêncio e perguntas sem resposta. Esse silêncio durou anos. Mas, no início deste ano, algo mudou. Um biógrafo real confiável, conhecido por seu acesso a arquivos do palácio e laços com a realeza, de repente rompeu com sua editora. Nenhuma explicação oficial foi dada. Nenhum comentário público. Mas, em certos círculos, espalharam-se sussurros. O biógrafo teria descoberto algo tão perturbador que ficou profundamente abalado. Esses sussurros logo viraram gritos quando um áudio privado foi vazado. Na gravação, a voz do biógrafo soava ansiosa, tensa e instável. E, embora tenha dito apenas algumas palavras, elas foram suficientes para escancarar uma porta que estava trancada há tempo demais. Com uma única frase, o velho boato virou algo impossível de ignorar. Tornou-se real. A reação foi imediata e intensa. O choque tomou conta do país. Todas as negativas, entrevistas polidas e palavras medidas do palácio nas últimas 2 décadas começaram a parecer suspeitas. A possibilidade de que o teste fosse real e mostrasse que não há ligação genética entre o príncipe Harry e o rei Charles III ameaçava abalar as bases da família real. O público começou a fazer perguntas difíceis. O que isso significaria para o papel de Harry na família? E quanto à sua segurança, seus títulos, seu lugar na história? E talvez mais preocupante ainda, o que isso significaria para a própria monarquia? O sistema real sempre se baseou em linhagem, tradição e herança ininterrupta. Um único teste secreto poderia desfazer séculos de história cuidadosamente preservada. E à medida que essa história se espalhava, todos os olhares se voltavam para um nome. Até os rumores gravitavam em torno dele. Quem é ele? Fique com a gente. O homem que Diana nunca esqueceu. Um nome que por muitos anos aparecia e desaparecia da memória das pessoas. Às vezes com curiosidade, outras com julgamento. Esse nome é James Hewitt. Ele foi um jovem oficial de cavalaria bonito que acabou no centro de uma das histórias mais comentadas da realeza moderna. Um homem que um dia compartilhou momentos íntimos e secretos com a mulher mais famosa do mundo, a princesa Diana. E agora, muitos anos depois, seu nome volta a ser citado, não apenas com culpa, mas com desconfiança. Por muito tempo, James Hewitt foi pouco mais que uma figura distante no drama real. Um nome pequeno no casamento conturbado de Diana e Charles. Mas algo mudou. Boatos antigos que antes flutuavam leve, agora pareciam pesados, sérios, como peças de um quebra-cabeça que ninguém podia mais ignorar. A ligação entre James Hewitt e o príncipe Harry se tornou um dos tópicos mais discutidos da história real. A amizade de Hewitt com Diana começou de forma inocente. Ele foi chamado para dar aulas de equitação. Diana queria superar seu medo de cavalos, um medo que tinha desde menina. Uma tarefa simples para um oficial experiente. Mas o que começou como encontros formais acabou se transformando em algo mais profundo. A solidão de Diana no casamento,
O frio distanciamento do marido e o peso da vida real a fizeram buscar carinho em alguém que a escutasse. Esse alguém foi James Hewitt. O relacionamento secreto não ficou escondido por muito tempo. Jornais britânicos começaram a publicar pistas sutis. No começo, eram pequenas notas em colunas de fofocas, mas logo a história explodiu nas capas dos principais jornais. Com o tempo, a própria Diana admitiu o caso em uma entrevista famosa, tirando qualquer dúvida sobre o que aconteceu entre eles. O relacionamento durou de 1986 a 1991. E embora tenha terminado, a lembrança daquele amor nunca desapareceu completamente. Uma pergunta que o público não parava de fazer era: o príncipe Harry seria fruto desse relacionamento? À primeira vista parecia fofoca comum, mas as pessoas notavam certos detalhes. O príncipe William se parecia muito com o pai, Charles. Já o príncipe Harry, com seus cabelos ruivos e traços mais suaves, parecia outra pessoa. Quando questionado, James Hewitt sempre negou ser o pai de Harry. Era o rumor que fazia todos cochicharem. Será que James Hewitt é o verdadeiro pai do príncipe Harry? Agora, diante das câmeras do Canal 7 da Austrália, Hewitt nega com firmeza. No entanto, suas respostas nem sempre soavam seguras. Em algumas entrevistas, ele afirmou com convicção que o relacionamento com Diana começou após o nascimento de Harry. Em outras, suas palavras eram mais hesitantes, abrindo espaço para dúvidas. Esses pequenos momentos de incerteza fizeram muitos se perguntarem se Hewitt estava se protegendo ou protegendo a memória de Diana. Amigos próximos de Hewitt falaram sobre o amor profundo que ele sentia por Diana. Alguns acreditam que ele a amou de uma forma que Charles nunca conseguiu, com bondade, paciência e sinceridade. Esse vínculo emocional levanta uma nova pergunta. Será que um homem tão devotado a Diana mentiria para protegê-la mesmo depois de tantos anos? O caso afetou profundamente a vida de Hewitt. Após o fim da relação, ele enfrentou depressão e até admitiu que pensou em tirar a própria vida, dizendo que foi salvo por um parente num momento muito escuro. Anos depois, Hewitt causou outro escândalo ao tentar vender cartas privadas que Diana havia escrito para ele por uma grande quantia em dinheiro. Muitas pessoas viram isso como uma traição, um momento em que amor e confiança foram trocados por fama e fortuna. Essa decisão foi duramente criticada por quem antes sentia pena dele. Mesmo afastado da vida pública, os rumores nunca desapareceram completamente. Cada vez que o príncipe Harry virava manchete, os antigos sussurros retornavam. E agora, com novas alegações sobre um teste de DNA secreto, o nome de James Hewitt retorna com mais força do que nunca. Não é mais apenas uma dúvida sobre o passado. Tornou-se uma questão de identidade, família e verdade. Registros oficiais e relatos de pessoas próximas a Diana insistem que Harry nasceu antes do relacionamento com Hewitt começar. As datas, quando analisadas, tornam impossível que Hewitt seja o pai. A própria Diana explicou o cabelo ruivo de Harry como uma característica da família Spencer, chamando-o de "meu pequeno Spencer". Mas os fatos não impediram os rumores. O laço entre Diana e Hewitt, o momento do amor deles, e a semelhança que muitos enxergam entre Hewitt e Harry continuam a manter viva essa história. O silêncio do palácio e de todos os envolvidos só torna o mistério ainda maior. Quando ninguém oferece respostas claras, as pessoas preenchem os vazios com suas próprias ideias, esperanças e crenças. O segredo que Diana tentou proteger. A princesa Diana era amada por milhões ao redor do mundo por sua honestidade e bondade. Falava abertamente sobre sua dor, seus desafios e a pressão de estar na família real. Mas mesmo alguém tão corajosa como ela guardava segredos que escolheu não contar. Em sua entrevista televisiva de 1995, ela fez uma confissão que surpreendeu muitos. Admitiu que sentia um profundo amor por James Hewitt,
um jovem oficial da cavalaria que apareceu em sua vida em seus dias mais solitários. Ela falou sobre amar esse homem, algo muito raro para um membro da realeza admitir publicamente. Mas, ao falar sobre o príncipe Harry, Diana foi firme. Disse que seu relacionamento com Hewitt começou depois que Harry nasceu. Na época, todos acreditaram nela. Suas palavras eram calmas e seguras, mas nos bastidores, sussurros e pequenos detalhes fizeram alguns duvidarem da simplicidade dessa versão. Cartas entre Diana e Hewitt sugerem que o vínculo pode ter começado antes do que eles admitiram. Algumas dessas cartas eram cheias de carinho e intimidade, mostrando algo além de amizade. Havia até fotos dos dois juntos em eventos pouco antes do nascimento de Harry. Imagens que despertavam perguntas incômodas. Pessoas próximas a Diana lembram como ela falava de Hewitt com doçura e ternura, num tom muito diferente daquele que usava para falar de Charles. Quando conheceu Hewitt, seu casamento já estava desmoronando. Charles estava distante e envolvido com Camilla Parker Bowles. Diana se sentia sozinha num palácio enorme, onde muitas vezes se via invisível e não amada. Em James Hewitt, encontrou alguém que a valorizava e a fazia se sentir segura. Ele a ouvia e lhe oferecia conforto num mundo onde ela era julgada a cada passo. Um ex-funcionário real revelou uma vez o quanto Diana era dolorosamente solitária naquela época. Ela viveu uma vida que parecia perfeita por fora, mas por dentro era cheia de tristeza e solidão. James Hewitt ofereceu a ela um tipo de segurança emocional que nem o palácio, nem mesmo seu próprio marido conseguiram dar. Ao longo dos anos, as próprias palavras de Hewitt apenas aumentaram o mistério. Ele negava ser o pai de Harry, mas suas respostas eram sempre cautelosas e incertas. Às vezes, parecia que ele escolhia as palavras com extremo cuidado, como se estivesse guardando um segredo. Em outras, evitava perguntas diretas sobre quando exatamente começou seu relacionamento com Diana. Enquanto a versão oficial afirma que o caso começou após o nascimento de Harry, pequenas diferenças em histórias, cartas e fotos deixaram o público curioso. Será que havia algo entre eles antes de Harry nascer? A verdade emocional, o amor profundo que Diana e Hewitt compartilharam, é impossível de negar, mesmo que os fatos ainda sejam debatidos. Diana disse uma vez que lutaria até o fim por seus filhos e por seu papel como princesa de Gales. Ficou arrasada quando Hewitt mais tarde participou de um livro sobre o relacionamento dos dois. Sentiu-se traída por alguém em quem havia confiado seus sentimentos mais profundos. Mas mesmo com a mídia acompanhando cada um de seus passos e com manchetes cruéis, Diana manteve para si algumas verdades. Algumas memórias, sejam dolorosas ou alegres, eram valiosas demais para serem compartilhadas. O pânico real. No momento em que a notícia do documento de DNA vazado veio à tona, tudo dentro do Palácio de Buckingham mudou. O que começou como sussurros discretos se transformou em um medo profundo e inquietante. Os corredores calmos e organizados do palácio foram tomados por tensão. Telefones tocavam sem parar e reuniões importantes foram convocadas às pressas. Dizem que essas reuniões se estenderam até altas horas da noite, com janelas iluminadas que normalmente estariam escuras. O problema não era apenas se o público acreditaria nas afirmações chocantes do documento. O verdadeiro temor era como o palácio poderia controlar uma história tão perigosa que ameaçava a própria base da imagem da família real. Um único papel dizendo que não havia correspondência genética entre o rei Charles III e o príncipe Harry era o suficiente para colocar em risco anos de tradição e confiança. Dentro das salas privadas, a equipe de crise do palácio, especialistas em momentos delicados, percebeu rapidamente que estavam divididos. Um grupo acreditava que a melhor forma de lidar era com ação imediata,
Queriam soltar uma declaração oficial negando tudo. Chamar o documento de falso. Culpar inimigos da coroa. Enterrar a história antes que ganhasse mais força. Outro grupo achava o contrário. Qualquer resposta pública só faria tudo parecer mais real. O silêncio era melhor. Deixar a tempestade passar, como tantas vezes antes. Então, inesperadamente, um terceiro grupo sugeriu algo que ninguém esperava. E se simplesmente contassem a verdade? Sem pronunciamentos oficiais nem grandes coletivas, mas de forma suave, cuidadosa e guiando o público para o futuro. Segundo fontes presentes, essa ideia foi rapidamente rejeitada. Era considerada perigosa demais para uma monarquia construída sobre imagem, controle e silêncio. Mas como era, de fato, a relação entre Harry e Charles? O muro entre pai e filho. Desde o início, a relação entre o rei Charles e o príncipe Harry foi marcada por uma distância silenciosa. Ao público, pareciam pai e filho perfeitos, juntos em eventos reais, sorrindo para as câmeras, lado a lado em cerimônias importantes. Mas por trás dos portões de Buckingham, funcionários próximos contavam uma história bem diferente. Uma relação feita de silêncios, desencontros e um laço que nunca se fortaleceu de verdade. Harry, quando criança, era animado, emotivo, às vezes até travesso. Ria alto, falava com liberdade e buscava carinho. Charles, por outro lado, era conhecido por ser reservado, formal e distante. Um homem criado em um mundo onde emoções não se mostravam e o dever vinha antes de tudo. Essas naturezas opostas dificultaram a conexão entre os dois. E mesmo quando Harry buscava a atenção, Charles respondia com frieza e formalidade. As pessoas ao redor notavam os abraços duros, os olhares educados, mas distantes, e a forma como Charles parecia não saber consolar o filho mais novo. Com o tempo, a distância entre eles cresceu. E quando a princesa Diana morreu, a barreira entre pai e filho se tornou ainda mais difícil de atravessar. Foi uma perda grande demais para se expressar em palavras. Enquanto Harry precisava de braços abertos e conversas sinceras, Charles se refugiou no dever e na tradição. Aos poucos, o público começou a ouvir sinais discretos sobre essa relação difícil. O próprio Harry, em raras entrevistas e momentos de sinceridade, admitiu sentir-se como o reserva, o extra, o filho deixado na sombra do irmão mais velho, o príncipe William. Não eram apenas reclamações de um jovem crescendo sob os holofotes da realeza, eram sinais de feridas profundas e duradouras. Por trás das portas do palácio, quem convivia de perto com a família real frequentemente percebia como o rei Charles se apegava às tradições e deveres reais. Enquanto isso, Harry buscava algo mais pessoal, ansiava por calor humano, conversas reais e um pai que o enxergasse não apenas como figura da realeza, mas como um filho com lutas e sonhos próprios. Ao se tornar adulto, casar com Meghan Markle e afastar-se dos deveres reais, o distanciamento entre Harry e Charles tornou-se ainda mais evidente. Harry mais tarde afirmou que escolhas feitas por seu pai e sua madrasta, a rainha Camila, contribuíram para sua dor. Ele acreditava que histórias sobre suas dificuldades privadas foram vazadas para proteger a imagem deles. Doía pensar que havia sido usado para salvar a reputação de outros. O laço, que já era frágil, começou a se romper ainda mais enquanto a família real enfrentava novos problemas. Nas próprias palavras de Harry, ele sentia que Camila havia desempenhado um papel na separação de seus pais. Ela era a vilã, a terceira pessoa no casamento, e precisava recuperar sua imagem. Os sentimentos dele por ela seguiram complicados mesmo após o casamento com Charles. Houve momentos pequenos e dolorosos também, como quando Harry voltou da escola e encontrou seu quarto em Clarence House transformado no camarim de Camila. Pequenas coisas que o faziam sentir que ele não pertencia. Harry também acreditava que seu pai temia a crescente popularidade de Meghan,
assim como já havia se incomodado com a atenção recebida por William e Catherine. Para Harry, Charles era protetor de sua imagem pública e queria continuar sendo o centro das atenções. Essa desconfiança aumentou ainda mais o longo e pesado silêncio entre eles. Tudo piorou quando Harry e Meghan decidiram deixar as funções reais. Embora Harry esperasse continuar protegido e apoiado pela família, sua segurança foi retirada, algo que o chocou profundamente, especialmente ao compará-lo com o príncipe Andrew, que, apesar de seus escândalos, ainda recebia proteção da coroa. A mensagem para Harry foi clara. Ele não fazia mais parte do círculo protegido. O que mais o feriu foi a sensação de que essas decisões não foram institucionais, mas pessoais. Ele acreditava que as decisões tomadas durante a cúpula de Sandringham, a reunião para discutir seu futuro, foram influenciadas por conselheiros reais agindo em benefício próprio, e não no dele. Sentiu que o sistema foi construído para afastá-lo, e essa percepção criou uma distância que nenhum sorriso formal poderia apagar. Nem mesmo a morte do príncipe Philip, um momento que poderia ter unido a família, conseguiu curar as feridas. Em uma reunião privada após o funeral, Charles teria pedido aos filhos que não tornassem seus últimos anos miseráveis. Para alguns, soou como um apelo por paz. Para Harry, pode ter parecido apenas mais uma prova de que sua dor não era vista nem compreendida. Então veio a tempestade maior. Rumores sobre a paternidade de Harry, antes sussurrados em cantos da mídia, ganharam destaque com um documento vazado sugerindo uma incompatibilidade genética. O Palácio de Buckingham, conhecido por lidar com escândalos em silêncio, mergulhou em pânico. Os funcionários foram proibidos de falar com a imprensa. Reuniões secretas duraram até tarde da noite. Até os assessores mais confiáveis foram monitorados. Alguns queriam negar o documento imediatamente, chamando-o de mentira. Outros sugeriram silêncio absoluto. Um pequeno grupo ainda propôs contar a verdade e seguir em frente. Mas, no fim, decidiu-se proteger a imagem da coroa a qualquer custo. O silêncio virou escudo. Mas esse silêncio, em vez de acalmar os rumores, os tornou mais altos. Repórteres, fãs da realeza e o público viam o silêncio como confissão. Enquanto isso, a segurança foi reforçada discretamente em Frogmore Cottage, antiga casa de Harry. Não se tratava apenas de proteger uma residência, mas de guardar segredos, impedir novas histórias e preservar o mundo meticulosamente construído da monarquia. E no centro de tudo, um homem. O príncipe William. Um irmão dividido entre a lealdade à coroa e o amor por aquele com quem um dia brincou. O muro invisível entre Charles e Harry tornou-se impossível de ignorar. Já não era apenas emocional, estava repleto de vergonha pública, dores antigas e verdades que insistem em não desaparecer. O príncipe William sempre foi conhecido por ser calmo e equilibrado dentro da família real. Escolhe bem as palavras, se move com discrição e foi criado para se manter firme, mesmo quando tudo ao redor parece incerto. Desde cedo, foi treinado para lidar com deveres reais, conflitos familiares e julgamentos públicos sem jamais demonstrar fraqueza. Mas pessoas próximas ao palácio admitem, em voz baixa, que os novos rumores sobre o nascimento do príncipe Harry o abalaram profundamente. Não houve brigas, gritos ou portas batendo. Em vez disso, William se fechou em si mesmo. Não era sinal de fraqueza, era um tipo silencioso de dor. Aqueles mais próximos notaram a mudança. Ele ficou mais quieto, mais introspectivo e limitou ainda mais seu círculo de confiança. Falava com poucos, tentando entender como algo tão chocante podia virar seu mundo de cabeça para baixo de repente. Por fora, William manteve a calma. Nenhuma declaração pública, nenhuma expressão de raiva ou surpresa diante das câmeras. Mas por trás dos altos muros do palácio, a história era outra.
Amigos dizem que William procurou Harry discretamente, à sua maneira cuidadosa. Mesmo com o distanciamento entre eles ao longo dos anos, William sabia de uma coisa. Não importa o que dissessem os rumores, Harry ainda era seu irmão. E essa verdade significava mais para ele do que qualquer título ou protocolo. Mas até esse gesto carregava peso. Porque William não é apenas o irmão de Harry, é também o futuro rei. Se o rumor sobre o DNA fosse verdadeiro, se o documento realmente provasse que Harry não é filho biológico do rei Charles, a questão deixaria de ser familiar. Viraria uma crise grande o suficiente para abalar o coração da monarquia britânica. A pergunta não seria mais só sobre Harry, se tornaria algo muito mais perigoso. Quem sabia da verdade? E por quanto tempo ela foi escondida? O escândalo não pararia na dor familiar, invadiria os livros de história, os registros reais oficiais e até os debates no parlamento. Reis e rainhas do passado sabiam? A rainha Elizabeth sabia? Os conselheiros reais esconderam isso? E o que isso significaria para a linha de sucessão? Todas essas perguntas difíceis precisariam ser respondidas. Para William, era um choque entre sua vida pessoal e sua posição pública, algo para o qual nenhum treinamento real o preparou. Ele não enfrentava apenas a tristeza de uma identidade familiar em dúvida. Estava diante do próprio sistema que defendeu, serviu e um dia herdará, e percebia que talvez esse sistema carregasse um segredo o tempo todo. O que tornava tudo mais doloroso era perceber que os dois irmãos, separados por distância, brigas e escolhas diferentes, agora estavam unidos pela mesma dor. Harry lamentava a possível perda de uma verdade que sempre acreditou, e William carregava o peso de pensar que o mundo que deveria herdar podia estar construído sobre bases frágeis. Ambos são filhos da princesa Diana. Ambos foram moldados pelos mesmos muros reais, pelas mesmas pressões familiares e pela mesma história complicada. E agora, compartilhavam um medo ainda mais profundo. O medo de que tudo o que lhes contaram sobre o passado talvez não fosse verdade. E embora William ainda parecesse calmo em público, quem o conhece diz que a carga que ele carrega nunca foi tão pesada. Não se trata mais apenas de proteger um segredo familiar ou manter a tradição. Trata-se de proteger algo muito maior. Se a base da monarquia começar a ruir, não será só a família que sofrerá. Pode estar em risco o futuro da instituição real. Para o príncipe William, isso não é uma crise pessoal qualquer. É um teste de tudo em que acredita, tudo que aprendeu a confiar. Ele sofre pela dor do irmão, pelas possíveis mentiras que ambos cresceram ouvindo e pela coroa frágil que um dia terá que usar. Mas talvez, pelas palavras de Harry, ele já soubesse antes da revelação. O que Harry disse? Vamos descobrir. Mensagens ocultas nas memórias de Harry. Quando Spare, o livro profundamente pessoal do príncipe Harry, foi lançado, muitos o chamaram de ousado, emocional e até rebelde. As pessoas viram nele segredos de família, sentimentos brutos e lembranças dolorosas. Mas agora, com os novos rumores sobre a paternidade de Harry, leitores estão relendo aquelas páginas com novos olhos. De repente, palavras que antes pareciam pensamentos simples, agora soam como mensagens silenciosas. Não confissões barulhentas, mas pistas suaves, espalhadas como migalhas ao longo da história. Em Spare, Harry nunca usa palavras como DNA ou paternidade. Não há nenhuma admissão direta, nenhuma frase chocante escrita preto no branco. Mas o que ele diz, e como diz, parece ainda mais significativo agora. Ao longo do livro, Harry descreve uma vida sentindo-se deslocado, carregando um peso silencioso que nunca conseguiu explicar por completo. Ele escreve sobre sempre ter sido o reserva. Existe o herdeiro e o reserva. Meu irmão sendo o herdeiro e eu sendo o reserva. E acho que foi uma oportunidade perfeita para mostrar como às vezes ele sentia que nem mesmo era isso.
Quando o livro foi publicado, essas frases soavam dramáticas, como para explicar uma infância difícil na realeza. Mas agora essas mesmas palavras parecem sinais cuidadosamente escolhidos, palavras para insinuar suavemente uma verdade pesada demais para dizer em voz alta. A sensação de não pertencer não era apenas por regras reais ou pela vida no palácio. Pode ter sido algo mais profundo, algo inscrito em seu próprio sangue. Harry fala de uma regra não dita dentro do palácio: o herdeiro e o reserva. Um filho nasce para governar, o outro nasce só caso seja necessário. Ele diz ter sido criado como um plano B, alguém que poderia ser necessário um dia para um rim, uma transfusão de sangue ou até um pouco de medula óssea. Na época, essa honestidade surpreendeu. Um olhar raro por trás das portas do palácio. Mas agora, com os rumores sobre sua paternidade, aquelas palavras parecem ter um significado duplo. Harry também menciona o velho rumor de que seu verdadeiro pai não seria o rei Charles, mas um antigo amigo de Diana, chamado James Hewitt. Ele nega isso no livro, culpando os tabloides cruéis por espalharem o boato por causa do seu cabelo vermelho. Harry até conta que o próprio Charles fez uma piada sem noção sobre isso. Mas o modo como Harry trata esse rumor, não com raiva, e sim com uma tristeza cansada, é significativo. Não é o que ele diz, mas como diz. Soa como alguém acostumado a sussurros e que aprendeu a conviver com eles. O livro está cheio de outros sinais silenciosos. Em uma parte, Harry olha para seu reflexo e se questiona quem ele é de verdade. Em outra, ele revela como era doloroso sempre ser comparado com William, mas nunca com Charles. Ele fala como seu vínculo com Diana permanece forte, como um fio silencioso que ainda os conecta. Quando escreve sobre a mãe, o faz com carinho e saudade. Mas ao falar de Charles, as palavras soam frias, cuidadas e distantes. Isso traz para os leitores uma pergunta suave, mas dolorosa. Será que Harry já sabia a verdade enquanto escrevia o livro? Será que Spare foi sua forma discreta de contar aquilo que não podia dizer em voz alta? Alguns acreditam que ele guardava esse conhecimento há anos, outros acham que ele descobriu só depois de se afastar da realeza. De qualquer forma, agora é impossível reler Spare sem perceber o significado oculto nas entrelinhas. Enquanto muitos leitores e jornalistas focam nos momentos mais impactantes do livro, as brigas com William, a dor depois da morte de Diana, os conflitos com a vida real, parece que Harry pedia que se percebesse outra coisa. A história mais profunda e silenciosa de um homem que não sabia onde pertencia. Não apenas a uma família real, mas a uma família onde até os laços de sangue são questionados. E uma vez que tudo veio à tona, não houve volta. As escolhas que Harry fez nos anos seguintes, afastar-se dos deveres reais, falar abertamente e escrever suas memórias, foram decisões de um homem em busca de paz, não de alguém controlado pela esposa. Qual será o futuro da família real? Fique ligado. O futuro real em chamas. Na grande história da realeza, uma coisa sempre importou acima de tudo: o sangue. A coroa passa de geração em geração, seguindo nomes, títulos e laços familiares tão antigos quanto a própria história. E é essa conexão sanguínea que dá à monarquia sua força, seu mistério e seu poder. Mas o que acontece quando o nascimento não mais coincide com a história cuidadosamente contada? Quando uma verdade escondida começa a rachar os alicerces. Durante anos, o príncipe Harry foi conhecido no mundo como o reserva, aquele que não nasceu para governar, mas para ficar na sombra do herdeiro. O que estava ali por precaução, mas nunca foi totalmente acolhido no centro das atenções. Agora, enquanto novos sussurros e antigos segredos vêm à tona, as pessoas começam a questionar se Harry já foi parte legítima da linha real. As perguntas pairam no ar como neblina, impossíveis de ignorar. Mas embora o sangue possa erguer uma monarquia, ele nunca foi o único elemento que faz alguém ser real. Em todos os aspectos realmente importantes,
Harry mostrou ao mundo o que significa carregar o coração de um Royal. Ele não herdou seu lugar na história. Ele mereceu. Serviu ao seu país não com aparências vazias, mas nos perigosos campos de batalha. Esteve ao lado de soldados, enfrentou o medo e voltou com histórias de coragem e perda. Harry também criou os Invictus Games, um evento lindo que levou esperança e cura a veteranos feridos, mostrando a eles e ao mundo que há vida além da dor. Ele falou abertamente sobre o luto, sobre suas lutas com a saúde mental e sobre o peso de perder a mãe tão jovem. Num mundo onde os Royals são treinados para manter silêncio, a honestidade de Harry quebrou as velhas regras e iniciou novas conversas. Então, se um dia um documento provasse que Harry não é filho biológico do rei Charles, isso apagaria tudo o que ele conquistou? Tiraria o significado de sua jornada, a força de suas escolhas ou as batalhas que travou? Claro que não. De muitas formas, isso tornaria sua história ainda mais forte, porque desde o início, Harry não perseguia um trono. Ele buscava um propósito, um lugar onde pudesse ser mais que um título, mais que o reserva. E enquanto o mundo debate árvores genealógicas e segredos reais, há uma verdade mais profunda no coração dessa história. Não se tratava apenas de DNA. Era sobre um menino que cresceu num palácio cheio de regras e expectativas, mas que nunca se sentiu em casa. Era sobre um homem que tomou a decisão corajosa de abrir mão da tradição para buscar algo real. Um sistema fundado no silêncio se deparou com alguém que se recusou a ficar quieto. Mesmo que o palácio mantenha seu silêncio e a verdade continue oculta, as perguntas se tornam mais altas. Mentiram para Harry a vida inteira? Charles sabia? Quem mais dentro do círculo real ajudou a manter essa verdade enterrada? São perguntas que talvez nunca tenham resposta. E talvez, ao final, as respostas nem importem mais. Porque o que corre nas veias de Harry não é apenas dúvida, é força. É o fogo de alguém que se recusou a deixar que antigas feridas moldem o futuro. Ele fez a escolha de quebrar o ciclo, proteger sua esposa e filhos e escolher a honestidade acima do conforto. Ao fazer isso, mostrou ao mundo que ser real não é apenas uma questão de nascimento, mas de caráter, de defender algo mesmo quando é difícil. Então, quando alguém se perguntar se Harry é realmente real, a verdade não está num certificado nem escondida num documento antigo. Está na vida que construiu, nas batalhas que travou e na luz que acendeu para os outros. Ele pode não ser príncipe por sangue, mas é príncipe por fogo, e esse fogo nunca se apagará. Nem agora, nem nunca. O que você acha? Se for confirmado que Harry não é filho do rei Charles, o que acontecerá com Harry e com a monarquia? Compartilhe seus pensamentos nos comentários e não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever. Antes de ir-te, assegura-te de fazer clique no vídeo que aparece em tua pantalla.